Futo era um perdedor bem violento que foi enviado para uma academia especial para delinquentes depois de espancar seus colegas de turma. No entanto, tudo muda quando ele descobre que a escola é governada por vilões que querem torná-lo obediente. Então ele os conquista e os derrota, em vez disso. No dia em que Futo chegou à academia, esperando encontrar algumas vilãs bem atraentes para conquistar, ele fica chocado ao ver todas as alunas carregando suas próprias armas, encarando-o de forma ameaçadora. Nesse exato momento, um sujeito com colesterol alto, chamado Masuko, aparece de repente e o cumprimenta, e Futo fica chocado ao ver o quanto ele se parece com James Charles, caso ele tivesse esquecido de tomar Ozempic. Masuko explica que todos os alunos homens dessa escola são obrigados a usar maquiagem, como parte das regras, mas Futo diz a Masuko para mandar as regras às favas, pois ele planeja viver sua vida aqui exatamente como bem entender. Enquanto isso, dentro da academia, os alunos mais fortes da escola, conhecidos como as 5 Espadas Supremas, se reúnem para uma reunião de emergência. Sua líder, Rin, menciona Futo, que, segundo relatos, foi expulso de sua escola anterior após iniciar uma briga e mandar 40 alunos para o hospital. No meio da discussão, uma garota chamada Emo lhes conta que ela mesma já lutou contra Futo antes e os avisa que ele possui um movimento perigoso, a chamada bala espiritual. Mais tarde, Futo entra em sua sala de aula e é confrontado por Rin e seus capangas, que estão prontos para discipliná-lo. Eles explicam que, quando a academia mudou de uma escola só para meninas para uma mista, as garotas receberam armas para se defender e cortar o pinto dos homens caso tentassem usá-lo. Rin diz a Futo que ela tem até o sino tocar para fazê-lo obedecer às regras, mas Futo se recusa a latir para qualquer um. Então, sem aviso, ele se joga para debaixo da saia de uma garota e corre em direção à janela para escapar. Rin o persegue, determinada a discipliná-lo antes que o sino toque, e começa a ser agressiva, balançando sua espada como se quisesse a cabeça de Futo. Futo consegue bloquear usando os pés, e Rin elogia seus reflexos aguçados. Ela então ativa sua técnica de respiração espelhada, como se fosse uma hashira, e força Futo a ficar totalmente na defensiva, conseguindo até cortar sua camisa e mais tarde seu rosto. Para igualar as chances, Futo coloca suas luvas especiais e começa a bloquear os ataques dela diretamente. Nesse momento, Futo tropeça e fica encurralado, dando a Rin a oportunidade de começar a atacá-lo incessantemente. De repente, Futo desliza por baixo dela e coloca a mão nas costelas. Futo diz a ela que ela perdeu, pois enquanto ela tem uma espada, ele tem uma arma. Em um movimento rápido, ele ativa sua bala espiritual, enviando Rin pelos ares e surpreendendo as outras espadas supremas com o que acabaram de testemunhar. Ele explica que é uma técnica de espada falha. Ele a transformou em algo novo, mas Rin a chama pelo nome, a bala espiritual. Futo exige saber quem lhe contou sobre isso. Mas antes que ela possa responder, a Júnior de Rin, Nono, entra correndo e o acerta na cabeça. O impacto faz Futo cair sobre Rin e dar-lhe o tango das línguas, até mesmo destruindo sua máscara. Percebendo o que acabou de acontecer, Futo imediatamente se afasta, culpando o Nono pelo ataque dela, mas Rin se levanta. Chorando e furiosa, ela o esfaqueia e promete que vai enfiar a espada em algum lugar que ele não gostaria. No dia seguinte, enquanto o Nono se prepara para a escola, outra membro das 5 espadas, Mary, chega e anuncia que ela mesma vai lidar com Futo, já que Rin falhou em detê-lo. Nesse exato momento, a assistente real de Mary, Choka, imediatamente a interrompe e insiste que ela deveria tomar o lugar de Mary. Isso imediatamente gera uma discussão entre ela e Nono, já que Nono também quer vingança contra Futo pelo que ele fez a Rin. Ao mesmo tempo, Futo relaxa no banho dos meninos com Masuko, como 2 grandes amigos, e ele pergunta a Futo como ele conseguiu derrotar a líder das espadas supremas antes mesmo da primeira aula terminar. Futo explica que passou toda a sua infância dominando a técnica que derrubou Rin, a bala espiritual. Futo então pergunta a Masuko como ele pode conseguir uma permissão para sair do terreno da escola, e Masuko diz a ele que ele precisa de selos oficiais das espadas supremas, o que Futo sabe que soa impossível. Após o banho, Futo de repente sente uma dor de cabeça, e Masuko oferece-lhe um pouco de aspirina, e mostra-lhe como usar o menu estudantil da escola para pedir suprimentos. Enquanto olha a lista, Futo comenta que os meninos provavelmente precisam de algo extra para aliviar a tensão, como uma revista para se masturbarem ou um pacote de maconha. Masuko admite que há um contrabandista que pode fornecer itens bem melhores, mas apenas por um preço mais alto. Depois de ouvir isso, Futo simplesmente pede um bolo, e ele o leva para a aula no dia seguinte para tentar conquistar as garotas, mas todas se dispersam imediatamente. Ele pergunta a um aluno onde Rin está, e o aluno diz que Rin está doente, provavelmente por ter pegado algo depois do beijo acidental que tiveram. Futo sai e encontra Masuko, perguntando se as garotas geralmente almoçam em seus dormitórios. Masuko diz que isso não faz o menor sentido, porque os dormitórios ficam longe da cafeteria, mas ele de repente percebe o que Futo está planejando e tenta desesperadamente impedi-lo de encontrar Rin. Enquanto isso, no dormitório, Rin está deitada na cama, sentindo-se fraca e culpando Futo tanto pelo beijo quanto pelo resfriado que pegou depois. Enquanto ela se revira na cama, fica chocada ao perceber que, na verdade, quer outro beijo dele, que safado ele é, o que a faz entrar em pânico. Ela sente alguém se aproximando e rapidamente coloca sua máscara rachada.
Nesse exato momento, Futo entra pela janela dela e ela imediatamente tenta atacá-lo, mas ele a impede e calmamente a lembra como o último encontro deles terminou. Futo elogia o quarto dela e entrega-lhe uma caixa de bolos. Então ele a observa mais de perto e diz que ela é, na verdade, muito fofa. Depois de todo o charme que ele usou, Futo finalmente pede a permissão, mas Rin imediatamente recusa. Ela explica que apenas alunos que representam adequadamente a escola podem receber uma, e depois de tudo o que ele fez, ele não se qualifica. Ele então pergunta se os alunos usam uniformes fora do campus, e Rin interpreta mal, acusando-o de querer vê-la com roupas normais. Futo entra na brincadeira e concorda, o que faz Rin ceder e dar-lhe a permissão, alegando que é apenas um pagamento pelo bolo. Futo brinca sobre agradecê-la com outro beijo, mas devido à febre, ela desmaia, e Futo rapidamente a pega antes que ela caia no chão. Nesse exato momento, Nono chega com comida, e quando vê Futo segurando-a como se ele fosse balançar os peitos dela, Nono surta completamente e ativa todas as armadilhas escondidas no dormitório. Futo mal escapa e corre pra fora, onde Choka o avista. Ela puxa um chicote e pede desculpas antecipadamente a Nono, dizendo que será ela quem derrubará Futo primeiro. Choka então bloqueia seu caminho, se apresenta como a irmã mais nova de Mary e afirma ser a líder das 5 espadas juniores. Mas então, Nono a alcança, chamando sua história de fundo de pura balela e revela que ela é a verdadeira líder das 5 espadas juniores. Choka a ignora e ataca de qualquer maneira, e Nono se junta à luta, dando a Futo tempo suficiente para colocar suas luvas. Então as duas garotas decidem trabalhar juntas e alunos de toda a escola se reúnem nas janelas para assistir. Nono ataca primeiro, empurrando Futo para trás com um combo poderoso, que Futo vê como as mesmas técnicas de Rin. Choka então ataca com seu chicote, cortando seu braço e irritando-o. As garotas explicam que ele agora está enfrentando uma correção de nível 2, significando punição de 2 lutadores ao mesmo tempo, algo que apenas a pessoa apelidada de Imperatriz já sobreviveu. Futo desvia do chicote de Choka, bloqueia o ataque de Nono e quando elas tentam coordenar, ele agarra o chicote e o vira contra elas. Ele brinca que elas precisam melhorar o trabalho em equipe antes de disparar a bala espiritual, jogando Nono direto em Choka. O impacto deixa Nono mal conseguindo se mover, desabada em cima de Choka. Enquanto Futo avança para terminar a luta, Nono de repente se lembra de como Futo beijou Rin e começa a chorar de medo. Choka tenta confortá-la, mas acaba chorando de medo dos lábios de Futo também. A escola inteira imediatamente se volta contra Futo, rotulando-o como o próximo Didi, e ele rapidamente foge. Mais tarde, Rin o encontra e entrega-lhe a permissão, que tem o selo dela. Futo só agradece e sai, mas Nono e Choka entram correndo e relatam em voz alta tudo o que aconteceu e como ele estava prestes a tocá-las com seus lábios nojentos. Ao ouvir isso, Rin fica tão furiosa que desmaia na hora. Naquela noite, Choka fica acordada, traumatizada, enquanto Mary se banha e planeja como lidar com Futo, recusando-se a deixá-lo desrespeitar Choka novamente. No dia seguinte, Futo entra na aula e encontra Rin esperando por ele. Mas desta vez, todos mantêm distância, temendo seus lábios impuros. Rin saca sua espada e declara que está se nomeando supervisora pessoal de Futo, determinada a proteger a todos de seu pinto gordo e travesso. Mais tarde naquela noite, Choka corre para Mary para informá-la o que Rin acabou de fazer, e quando Mary descobre que Rin colocou Futo sob sua supervisão direta, ela imediatamente declara isso inaceitável. Naquela mesma noite, no dormitório dos meninos, Masuko avisa Futo que ele irritou Mary, outra membro das 5 espadas que é muito mais implacável que Rin. Masuko diz que com as duas vilãs o observando como falcões, sua situação agora é perigosa. No entanto, Futo permanece inabalável e, em vez disso, pergunta sobre alguém superior às 5 espadas. Masuko explica que a pessoa acima deles é conhecida como a Imperatriz, e Masuko a descreve como uma lutadora estranha e antissocial que não se dá bem com ninguém e ataca usando golpes de mão tão afiados quanto lâminas. A descrição aciona uma memória em Futo, lembrando-o de uma pessoa para quem ele uma vez perdeu. No dia seguinte, Rin invade o dormitório dos meninos e grita com Futo para ele se mexer. Ela inspeciona seus pertences em busca de contrabando, mas não encontra nada sério. Decepcionada, ela declara que o seguirá para todos os lugares e o manterá pessoalmente sob controle. Mary ouve isso e acusa Rin de ser muito mole com Futo e questiona por que ela protegeria alguém que causou tantos problemas. Rin rejeita a acusação e defende Futo, mas Mary se recusa a recuar. A discussão aumenta quando Mary sugere abertamente que Rin se apegou emocionalmente a ele por causa do encontro anterior que tiveram. Rin surta e declara ousadamente que Futo é responsabilidade dela sozinha. Ela o manda ir pra aula enquanto ela lida com Mary. Percebendo que Rin não vai ouvir, Mary saca seu florete para fazê-la cair na real. Enquanto as duas se chocam, Choka avança atrás de Futo, determinada a lidar com ele mesma. Em sua confrontação, Futo pega o chicote de Choka e calmamente a silencia, explicando que não quer nada com ela.
Nesse momento, ela avista sua salsicha exposta e desmaia de medo. Futo se ajeita, mas então nota a Mu parada por perto e fica confuso porque ela está ali. Ele se lembra dela do passado, quando acreditava que ela era um menino e como ele quase perdeu a vida antes que ela oferecesse deixá-lo viver como seu servo. Ele a chama, mas ela o impede, dizendo que precisa de tempo para se recuperar antes que lutem novamente. Ele pergunta como ela se tornou uma mulher e a Mu diz que sempre foi uma. Antes que ele possa continuar, Mary de repente aparece e entra em pânico total quando percebe a britadeira de Futo. Mary então corre para Choka, que está traumatizada, e quando Futo olha para trás, a Mu já desapareceu. De repente, Futo sente perigo e se vira para encontrar Mary parada atrás dele, lutando para expressar o quanto ela quer discipliná-lo. Ao mesmo tempo, a Mu, agora dentro do prédio, relembra sua luta passada com Futo, onde ele enviou inúmeros oponentes pelos ares e se recusou a se submeter à sua autoridade. Ela se lembra de tê-lo dominado uma vez, mas se pergunta por que falhou em finalizá-lo. Frustrada com esses pensamentos, ela jura derrotá-lo na próxima vez que se encontrarem. Lá fora, Mary ataca Futo com seus ataques de esgrima, e ele desvia do que pode, mas vários golpes acertam. Mary continua cortando-o, explorando sem esforço seus pontos fracos. Ela diz a ele que ele não tem mais nada, alegando que destruiu tudo o que o tornava forte. Desesperado, Futo avança contra ela e ela o esfaqueia novamente, mas Futo bloqueia o golpe dela com sua revista para se masturbar. Enquanto ela pula para trás para se recuperar, ele fecha a distância e a nocauteia usando a revista antes de usar sua bala mágica e a joga para longe. Embora derrotada, Mary tira conclusões precipitadas sobre suas intenções, acusando-o de querer usá-la para coçar o pinto dele. Sim. Mas Futo os cala completamente. Ouvindo sua rejeição, ela assume que ele a acha pouco atraente em comparação com Rin. Então, em desespero, ela oferece a ele para balançar os peitos dela, mas ele a rejeita novamente. Ela pergunta se ele prefere as boas e velhas bundas, e ele admite que gosta de ambos, mas diz que ela está facilitando demais as coisas, o que estraga completamente o clima para ele. Futo então pergunta sobre o selo dela para a permissão, e Mary o esconde entre seus melões, forçando-o a alcançá-lo. Mesmo assim, ele puxa a mão de volta no último momento e diz firmemente não. É quando Mary percebe que nem todo homem é um pervertido. De repente, Futo ouve a voz de Rin, e vendo Mary exposta, Rin ataca imediatamente sem esperar por uma explicação. Mary intervém para esclarecer o que aconteceu, cuidadosamente omitindo a parte em que foi rejeitada. No final, Mary concorda em carimbar a permissão e declara que supervisionará Futo ao lado de Rin. Enquanto Futo olha para as duas, ele percebe que sua vida acaba de se tornar muito mais complicada do que era antes. Vários dias depois, durante o intervalo para o almoço no telhado, as garotas discutem sem parar sobre quem deveria supervisionar Futo, e a discussão sem sentido se arrasta tanto que Futo começa a questionar se elas estão sequer fazendo seus trabalhos. Enquanto elas discutem, Futo casualmente aponta que elas estão se exibindo para ele, o que só adiciona combustível ao caos. Nesse momento, o Arabi, uma das 5 espadas, retorna de sua viagem ao Havaí. Ela avista Rin e Mary perseguindo Futo e rapidamente conclui que precisa intervir. Então ela convoca uma reunião com os outros, mas apenas Satori aparece. O Arabi acredita que Rin e Mary se tornaram amigáveis com o próprio delinquente. Elas deveriam disciplinar e, por causa disso, ela as adiciona à lista de correção. Naquela tarde, durante a aula de educação física, uma estranha multidão começa a se formar. Curioso, Futo segue o barulho e fica chocado ao encontrar seu enorme colega de quarto, Masuko, amarrado a uma cruz no meio do terreno. Ele quer libertá-lo, mas Rin e Mary o impedem, sentindo que algo está errado. De repente, risadas altas e genéricas ecoam pelos terrenos da escola e acima deles. Eles veem o Arabi de pé triunfantemente no telhado. Ela anuncia que é hora de lidar com os degenerados que perturbam a paz da academia. E para conseguir isso, ela declara o início das Olimpíadas de Guerra, o Festival de Sangue. O Arabi nomeia Futo como o alvo principal e explica que a única maneira de salvar Masuko é ele superar seus inúmeros desafios. E se ele conseguir, ela promete carimbar sua permissão. Ouvir isso imediatamente o deixa empolgado e com um estalar de dedos de Warabi, seus capangas aparecem. Um deles apresenta um documento oficial com os selos de Warabi e Satori, confirmando a aprovação do conselho. Rin e Mary protestam, acusando Warabi de agir sem o consentimento delas, mas ela as cala, repreendendo-as por estarem ocupadas engolindo o pinto de Futo em vez de discipliná-lo. Então Warabi revela o primeiro desafio e libera um ringue de sumô. Futo fica empolgado ao lado do ringue, mas Rin puxa sua orelha e o avisa que isso não é brincadeira. Quando Futo pergunta sobre os jogos passados de Warabi, elas o lembram de um incidente em que ela incendiou um aluno e o perseguiu com gasolina até que parte da escola pegou fogo.
Momentos depois, os capangas de Warabi jogam cintos de sumô para eles, e Futo começa a abaixar as calças para trocar, fazendo Rin e Mary gritarem para ele usar o cinto por cima da roupa. Nesse momento, Choka e Nono atacam os capangas, mas são derrubadas instantaneamente, forçando Rin a intervir para parar a luta, prometendo resolver as coisas depois e focar na partida. Os capangas então oferecem ajuda com os cintos, mas as garotas percebem que Futo já está vestido. Rin o arrasta para o lado e pede para ele ajustar o cinto dela. Elas se movem para um lugar privado e quando Futo começa com Rin, ela sente uma sensação agradável e começa a fazer barulhos felizes. Assim que Rin termina, Mary entra em pânico e pede para Rin cuidar dela, mas Rin finge esquecer, forçando Mary a suportar o mesmo tratamento. Então, quando a partida começa, uma equipe de câmera transmite o evento e as garotas rapidamente escondem seus atributos de seus olhos lascivos. Quando Futo entra no ringue e pergunta quem é seu oponente, os capangas de Warabi o repreendem por assumir que seria tão fácil. De repente, o urso de Warabi, Kyobo, se apresenta como o oponente de Futo, e Futo entra em pânico ao ver um urso literal. Mas Warabi explica que Kyobo é um de seus mosqueteiros. Rin e Mary protestam imediatamente, argumentando que lutar contra um não-humano quebra as regras, e Warabi concorda. Então ela declara que se qualquer um deles derrotar Kyobo, o grupo inteiro passará da rodada. Futo rapidamente percebe que a armação é para exauri-los desde o primeiro desafio. Rin e Mary ofereceram lutar em seu lugar esperando conservar sua energia, mas ele a choca insistindo em enfrentar o urso sozinho. Warabi casualmente bebe um refrigerante e anuncia que a partida começará assim que a garrafa atingir o chão. Enquanto ela termina, Futo reflete sobre o quão absurda é a situação, mas ele se recusa a recuar de uma ameaça imposta pela violência. A garrafa atinge o chão e Futo avança contra Kyobo. Ele força o urso em direção à borda do ringue, mas a força de Futo não é suficiente para empurrá-lo para fora. Warabi zomba de seu esforço, mas Rin e Mary sabem exatamente o que significa para Futo fazer contato. Lá, Futo canaliza sua energia e dispara uma bala mágica no urso. Mas ele não se move. Kyobo então o ataca, mas Futo desvia e dispara outra bala mágica com a mão esquerda. Enfurecido, Kyobo ataca novamente, mas Futo evita o golpe, atinge seu pé e aparece atrás dele. Com pura força, ele levanta o enorme urso do chão e a multidão fica chocada, avisando que ele pode ser esmagado se cair. Mesmo assim, Futo se recusa a recuar, segurando Kyobo pelo cinto de sumô. Impulsionado pela raiva por Masuko ter sido arrastado para isso, ele se prepara para arremessar o urso. A plateia se prepara para o impacto, mas Futo de repente o para, revelando que o cinto de sumô de Kyobo se soltou, significando que Kyobo é desqualificado enquanto Futo é declarado o vencedor. Rin e Mary aplaudem, enquanto Warabi fica chocada com o que acabou de ver. Furiosa, ela os ordena a trocar de roupa e ir para dentro antes de comandar todos os outros a mudar para o navio da Torre Pimenta Vermelha. Depois que Kyobo sai do ringue, Futo percebe que os capangas de Warabi desapareceram completamente, e ele se pergunta o que Warabi está planejando agora. Nesse momento, Warabi anuncia que o festival acabou e declara que Futo receberá sua recompensa, o selo em sua permissão dentro dos próximos 10 minutos. Ela explica que para recebê-lo, ele deve vir sozinho ao Rufen, onde o processo será transmitido ao vivo. Warabi se refere ao prédio da escola como sua fortaleza, revelando que ela estacionou seus subordinados por toda a parte, prontos para emboscar Futo no momento em que ele entrar. As garotas avisaram Futo que isso é obviamente uma armadilha e insistem que não há razão para ele entrar. Mas Futo se recusa a recuar. Ele explica que Warabi o convidou diretamente e ele ainda precisa resgatar seu grande amigo. Futo diz a Rin e Mary para não o seguirem, mas elas o lembram que supervisioná-lo é literalmente o trabalho delas. As garotas então voltam aos seus uniformes e Futo as verifica, avistando a padaria proibida. Antes que ele possa escapar, Nono e Choka surgem do nada, ordenando que ele informe suas mestras de que elas também estarão indo para o telhado. Então, Warabi abre sua fortaleza para Futo, e antes que ele possa sequer se afastar, Choka e Nonon avançam à frente, voluntariando-se para lidar com os inimigos do andar de baixo. Futo transmite a mensagem de Choka e Nonon, e embora as garotas se preocupem com suas queridas juniores, Futo lhes diz para terem um pouco de confiança. Enquanto Choka e Nonon varrem o chão com os soldados de Warabi, elas se aproximam dos capangas. Com a batalha furiosa, Futo procura um jeito de chegar ao telhado, mas todas as portas estão trancadas. Então, ele sugere explodir uma delas. Antes que ele possa agir, a parede explode para dentro e Satori salta sorrindo brilhantemente ao cumprimentá-lo. Ela declara abertamente que não gosta do jeito que o Warabi está lidando com as coisas, e enquanto se aproxima do grupo de Futo, eles se preparam para o combate. Mas Satori de repente embainha sua espada. Ela explica que o conselho aprovou apenas os Warobimpics, o que significa que tudo além disso é assunto dela. Ao mesmo tempo, um grupo de garotas mascaradas congela Masuko em outro lugar do prédio e Warabi fica irritada por terem escolhido este exato momento para interferir.
De repente, Futo chega ao telhado com Rin e Mary, e ao ver as duas garotas com ele, o Arabi conclui que elas foram completamente cativadas por ele. Ela exige que expliquem o que há de tão especial no pepino de Futo, e as duas gaguejam de vergonha. De repente, Kyogo reaparece e o Arabi declara que agora demonstrará sua verdadeira habilidade de combate. Mary ouve reforços correndo para o telhado e deixa o grupo para detê-los. Rin zomba do estilo de luta de Arabi, assumindo que ela depende inteiramente do urso. Mas Futo calmamente se aproxima de Kyuubi e anuncia que todos conhecem os pontos fracos de um urso. Ele explica com confiança que Kyuubi atacará com as patas dianteiras, e que ele pode contra-atacar se abaixando e agarrando por trás. No entanto, o Arabi o informa que Kyuubi sabe boxear, após treinar com Kebab em Deadstone. Sob seu controle, o urso lança um ataque contra Fudo, enquanto Rin vai atrás de Arabi. Para o choque de Rin, o Arabi desvia sem esforço e crava uma lâmina no ombro de Rin, e o Arabi se gaba de não ser mais fraca que seu amado urso. Então Fudo dispara uma bala mágica sob o braço de Kyuubi, mas o urso não se move, e em vez disso, o encurrala. Ao lado dele, o Arabi zomba de Rin, apontando a contradição em sua confiança anterior e a acusando de abandonar seu papel completamente. De odiar Fudo a ficar ao lado dele. Vendo-a vacilar, Fudo grita encorajamento, dizendo a Rin que ainda não a agradeceu devidamente por ter escolhido ajudá-lo antes. Fudo então provoca o urso, fingindo um ataque, e Kyobo instintivamente se defende, deixando seu rosto completamente exposto. Ali, Futo desfere um soco devastador, mandando o urso pelos ares. Agora sozinha, o Arabi ataca Rin, mas Rin supera seu medo e avança contra a lâmina de Arabi, enquanto balança a sua própria. O Arabi desvia instintivamente e erra, o que lhe custa a luta, dando a vitória a Rin. Momentos depois, Choka e Nonon chegam ao telhado, prontas para ajudar, apenas para perceber que a batalha já havia terminado. Elas agradecem a Futo pela ajuda, apenas para vê-lo segurando cintos de sumô e pedindo ajuda de forma estranha, para colocá-los em Arabi e seus capangas. Mas como ele faz parecer assustador, cada lâmina se vira imediatamente para ele, e ele é perseguido pelo telhado. Na manhã seguinte, Rin examina sua máscara rachada e se lembra do momento em que Futo elogiou sua aparência depois de vê-la sem ela. Nonon percebe seu humor e pergunta o que a está incomodando. Rin pergunta se realmente está tudo bem deixar a máscara quebrada. Animada, Nonon lhe diz que, na verdade, fica melhor assim. Perto dali, Mary borrifa perfume e pede a Choka que a tranquilize sobre sua aparência. E Choka elogia sua veterana, chamando-a de a garota mais bonita da escola, dando a Mary a confiança de que precisa antes de saírem juntas. Na escola, Mary e Rin observam incrédulas enquanto multidões de garotas se aglomeram em torno de Fudo, implorando para que ele as faça engasgar com seu salaminho, e elogiando-o por sua bravura ao lutar contra um urso enorme, o que só irrita ainda mais Mary e Rin, ao perceberem que outras também querem a atenção dele. Durante toda a aula, as fãs de Fudo continuam a encará-lo como se ele fosse uma celebridade, enquanto Fudo só queria dormir. Rin o nota relaxando e rapidamente o acorda, deixando os alunos ao redor confusos com a reação dela. Mais tarde, Mary avista várias admiradoras de Fudo demorando no corredor e imediatamente as manda para a aula. A situação piora quando ainda mais garotas se reúnem para torcer por ele, enquanto ele caminha até a máquina de vendas para pegar uma bebida. Mary e Rin questionam por que todos estão de repente obcecados por ele, mas Fudo passa direto por elas. Elas o param para perguntar onde ele está indo, e ele casualmente explica que quer almoçar. Elas decidem acompanhá-lo, e a aura de ciúmes delas faz com que ele perca o apetite. Quando ele menciona isso, as duas o lembram que a presença delas impede que as outras garotas o cerquem. Ele concorda, mas Rin rapidamente o avisa para não deixar a popularidade repentina subir a cabeça. Depois da escola, Mary e Rin se sentem desapontadas porque Fudo não notou a tentativa delas de ficarem bonitas para ele. Naquela noite, durante o jantar, Mary e Rin reclamam de Fudo e discutem sobre como ambas lideram seus selos. Mary sugere que elas o disciplinem ainda mais, e embora Rin inicialmente resista, ela começa a se perguntar se essa não seria a resposta. Em outro lugar, Fudo de repente sente um arrepio na espinha enquanto elas falam sobre ele. A Kardashian de Obi pergunta o que há de errado, e Fudo explica a sensação estranha, sem saber que alguém o estava observando. Na manhã seguinte, Fudo espera por Mary e Rin em um ponto de encontro a caminho da escola. Em vez de cumprimentá-lo, as garotas questionam suas intenções, sentindo que seu comportamento está estranho. Futo fala sobre como dormiu bem e as surpreende ao notar que Rin voltou à sua roupa antiga e que Mary não está mais usando o perfume de ontem. Chocadas por ele ter prestado atenção, elas exigem que ele seja inspecionado por qualquer contrabando. Justo então, elas descobrem uma foto mostrando-o se divertindo com Satori, e exigem uma explicação. Fudo não se lembra de ter batido palmas com Satori, mas sabendo que as garotas não acreditariam nele, ele foge enquanto elas o perseguem. Ele corre direto para Kyuubi e o Arabi, que o repreendem por correr no corredor,
Mas quando Mary e Rin chegam lá, elas só veem o Warabi e Kyuubi, com Fudo em lugar nenhum, então elas vão para outro lugar. Assim que elas se vão, Fudo emerge do esconderijo e agradece a Kyuubi pelo resgate. O Warabi revela que Kyuubi é, na verdade, uma garota e que ela se apaixonou perdidamente por ele. Fudo então explica o que aconteceu, e o Warabi ri de quão absurdo isso soa. Fudo se pergunta por que Satori o trairia, e o Warabi explica que Satori provavelmente queria arruinar seus relacionamentos antes de fazer sua própria jogada. Essa explicação lembra Fudo da foto e de como o sensor brilhante na imagem sugere que ela foi alterada. Então ele propõe encontrar a foto original como prova. Após expor seu plano, ele sai confiante, mas o Warabi suspeita que ele pretende se esgueirar para o dormitório feminino. Ela o informa que a segurança lá foi reforçada desde o último incidente, e Fudo diz que é exatamente por isso que ele não precisará se esgueirar, deixando-a confusa. Naquela noite, Mary e Rin interrogam Fudo duramente após capturá-lo, exigindo respostas sobre a imagem. Após descobrirem inúmeras cicatrizes em suas costas, elas decidem parar. Enquanto ela e Rin saem, elas se perguntam baixinho de onde vieram aquelas cicatrizes, enquanto Fudo luta para se recuperar. O Warabi o encontra mais tarde, dá-lhe comida e o chama de imprudente por ter se deixado ser pego intencionalmente. Mais cedo ele havia explicado que fazia parte de um plano para obter acesso e descobrir a verdade. O Warabi concorda em ajudar, querendo entender os motivos de Satori. Quando Fudo diz que ela não precisa vir, ela recusa. Kyuubi esbarra nele de forma brincalhona, e o Warabi sorri, confirmando que eles irão até o fim juntos. Então eles chegam ao quarto de Satori, e lá não encontram nada. Assim, o Warabi conclui que Satori deve estar guardando a foto consigo. Ao saírem do quarto, Fudo aciona uma armadilha e por pouco evita ferimentos graves. Então duas garotas se aproximam e Kyuubi protege Fudo com seu corpo, enquanto o Warabi as cumprimenta casualmente. Kyuubi de repente desmaia de superestimulação depois que Fudo acidentalmente agarra seus melões peludos, forçando o Warabi a proteger Fudo. Justo então, um barulho estranho chama a atenção, mas as garotas se distraem quando um pequeno filhote de urso o perseguem. Uma vez seguros, o Warabi quase perde a paciência, mas se contém. Mais tarde, perto do banho, eles não encontram nenhum vestígio da foto. O Warabi percebe que a espada de Satori está faltando, justo quando uma garota mascarada entra. Antes que Fudo possa falar, ela ataca, mas o Warabi bloqueia instantaneamente. Nesse momento, Satori sai do banho dizendo que o estava esperando. A atenção de Fudo se volta para a pequena bolsa pendurada em seu pescoço e ele percebe que a foto que ele procura está ali. A capanga de Satori, Mizoji, de repente tenta um ataque surpresa, mas Fudo facilmente pega a agulha no ar. Ele a acusa de persegui-lo e explica como se sentiu observado por algum tempo, culpando Satori por arrastar Mizoji para a situação. Satori revela calmamente que obteve acesso ao quarto dele com a ajuda de sua amiga próxima, Masuko, e Fudo se lembra de como acordou naquela noite para encontrá-la em cima dele, lutando para fazer seu amiguinho ficar durinho. Mizogi havia tirado fotos durante o incidente e antes que Fudo pudesse reagir, Satori deslizou uma pílula para dormir em sua boca através de um beijo. De volta à área do banho, Fudo percebe que Satori já sabe sobre a investigação deles quando ela revela que a imagem original está guardada em sua bolsa. Enquanto isso, Mary está bebendo vinho sem parar, reclamando de Fudo para Choka como uma mãe solteira que não recebeu pensão alimentícia, e Choka só consegue ouvi-la desabafar, assentindo e continuamente reabastecendo seu copo. Mary começa a se perguntar em voz alta se Fudo estava interessado apenas em seu corpo, mas isso aciona uma memória dele se recusando a tocá-la de forma inadequada. Percebendo que esse comportamento não corresponde ao seu caráter, ela fica em conflito e decide confiar nele. Ao mesmo tempo, Rin está bebendo chá de cevada sem parar, desabafando com Nonon sobre Fudo, recusando-se a perdoá-lo por mergulhar em outro par de bochechas, além das dela. Quando Rin pede a opinião de Nonon sobre Fudo, Nonon o chama friamente de inútil por ter roubado seu primeiro beijo, e essa memória ressurge para Rin, que abruptamente declara que vai para a cama. Mas ao olhar para sua máscara quebrada, ela se lembra de como Fudo elogiou sua aparência, fazendo-a ficar envergonhada e ter dificuldade para dormir. De volta ao banho, Fudo exige saber as verdadeiras intenções de Satori e ela simplesmente diz que a existência dele a irrita, então ela quer se livrar dele. O Warabi a chama de desprezível e jura que não a deixará ter sucesso, e então ela escolhe Mizogi como sua oponente, deixando Fudo para lidar com Mizogi. Ela sugere que lutem no banho e Fudo pediu para ela se cobrir, não querendo lutar com ela com um durinho, mas ela recusa e até o tenta, fazendo seu salaminho ficar gordinho. Warabi fica irritada ao ver isso e o chuta para o banho, forçando-o a lutar. De repente, a visão de Warabi começa a embaçar e ela percebe que os dardos de Mizogi estão revestidos com sedativos. Em desespero, ela se esfaqueia para ficar alerta, jurando proteger Fudo pelo bem de Kyuubi. Enquanto isso, Fudo começa a tagarelar com Satori para abaixar seu amiguinho duro. Mas Satori de repente o atinge com força suficiente para fazê-lo voar, e pergunta se ele escolhe morrer sendo esfaqueado ou cortado.
Ela percebe que Futo consegue bloquear o ataque dela naquele exato momento e o elogia por isso, mas rapidamente segue com um corte. Futo desvia rapidamente, mas ainda recebe um corte na bochecha, mas naquele instante ele avista a bolsa e se lança para pegá-la, mas Satori desvia a mão dele e contra-ataca, conseguindo cortar suas costas. Ela elogia sua habilidade evasiva e o zomba, sugerindo que ele aprimorou evitando responsabilidades. Encurralado e sobrecarregado, Futo não sabe o que fazer ou para onde olhar, considerando que ela está com suas tramas expostas. Mas ele percebe que ela planejou isso. Futo a chama de monstro por esse nível de truques, e essa palavra em particular mexe com algo nela. Satori se lembra de como seus pais foram os primeiros a rotulá-la assim, e admite que nunca aprendeu qual expressão usar depois. Ela avança contra ele novamente e Futo bloqueia seu golpe, mas ele percebe que a forma dela está escorregando. Então ele tenta um contra-ataque apenas para perceber que é uma isca que ela plantou, e Futo leva outro golpe no rosto. Vendo o ataque dela agora, Futo conclui que ela está usando um estilo de espada particular, mas ela lhe diz que ele está errado, e de repente muda o estilo de espada, surpreendendo-o. Lá dentro, o Arabi luta em sua batalha contra Mizogi, enquanto começa a sentir seu corpo ficar mais pesado. Outro dardo a atinge, piorando sua condição, mas o Arabi se corta novamente para permanecer consciente, assume uma postura firme e declara audaciosamente que vencerá. De volta ao banho, Futo é atingido por mais uma técnica desconhecida e finalmente percebe que Satori pode misturar livremente movimentos de 10 escolas diferentes. Quando ele expressa isso, ela reconhece e propõe transformar a batalha em um jogo mortal de cadeia de palavras. Em rápida sucessão, Satori salta de uma técnica para a próxima enquanto joga um jogo de cadeia de palavras em sua própria cabeça, sobrecarregando Fudo. No meio de seus ataques, Fudo a chama de monstro e ele percebe que a forma dela cai novamente. Vendo isso, ele tem uma ideia para explorar a fraqueza de uma garota ao ver o schnitzel de um homem, da mesma forma que Choka perdeu para ele. Fudo então arrasta Satori para a sauna e remove sua armadura de enredo, deixando sua salsicha respirar o ar fresco. Isso choca e irrita Satori, mas quando ela ataca novamente, Fudo consegue bloquear os ataques dela desta vez. Fudo diz a ela sem rodeios que, apesar de se chamar de monstro, ela continua observando seu Johnny Jr. balançando muito de perto, o que torna seus movimentos fáceis de prever. Ao mesmo tempo, o Arabi consegue recuperar força suficiente, justo quando Mizogi está prestes a acabar com ela. E o Arabi dá uma surra em Mizogi para derrotá-la e desarma seus dardos. Com a arma de Mizogi em mãos, o Arabi a espanca sem piedade. Justo então, uma membro das 5 espadas, Tsukuyo, se aproxima do banho sabendo de tudo o que está acontecendo usando seus ouvidos que tudo ouvem. O Arabi remove a máscara de Mizogi, e quando vê seu rosto, fica chocada. Enquanto isso, Futo consegue derrotar Satori e lhe diz para se render, mas a maluca ameaça jogar a evidência de sua inocência na água. Para sua surpresa, Futo lhe dá um tapa no rosto sem hesitação, sem se importar que a evidência esteja afundando na água. Confusa, ela pergunta por que ele está tão bravo, e Futo afirma que fez isso porque Satori fez Rin chorar. Ao ouvir isso, Satori não entende seu sentimento, mas reconhece isso como honroso e comenta que os humanos são fascinantes. Ele a lembra que ela também é humana, e aponta como ela ficou chateada depois de ser chamada de monstro, deixando Satori emburrada. Mais tarde, Futo sonha com Satori lhe dando um boquete desleixado, mas acorda com Kyuubi em cima dele, lambendo-o por toda a parte, como queijo em época de acasalamento. Futo percebe que seu corpo está envolto em ataduras e sente um arrepio frio, percebendo que deve ter ficado inconsciente por muito tempo e sido totalmente examinado. Ele então pergunta sobre o Arabi e Satori e o informa que o Arabi está dormindo ao lado, e Futo solta um suspiro de alívio. Ele então pergunta como foi parar na enfermaria, e ele se lembra do que aconteceu mais cedo. Logo após a batalha deles, ele tentou ajudar Satori a sair da piscina, mas em vez disso, ela o puxou de volta e o segurou debaixo d'água. Ela o atingiu ali porque sentiu Tsukuyo vindo em direção aos banhos e para fora. Os capangas de Warabi encontraram Arabi e Tsukuyo depois. Ela ordenou à governanta que examinasse todos ali e os levasse para a enfermaria. Então Tsukuyo confrontou Satori nas fontes termais, e Satori tentou enganar Tsukuyo dizendo que estava se banhando sozinha. Quando Tsukuyo pressionou Satori sobre o homem que ela estava escondendo, Satori se fez de desentendida. Então Tsukuyo simplesmente disse ao homem escondido que o esperaria perto da fonte e então partiu. Com a barra limpa, Futo irrompeu da água, ofegante, e repreendeu Satori com raiva por colocá-lo em perigo sem aviso. Satori ignorou e disse que o salvou de ser descoberto por uma das mais fortes espadachins da escola. Ela o avisou que não importa o quão confiante ele fosse, ele nunca conseguiria derrotar aquela mulher. Futo ignorou o aviso e disse que a enfrentaria de qualquer maneira. Ao sair do banho, sua força de repente o abandonou após toda a tortura e punição que ele suportou, e ele desabou. Satori casualmente disse que pelo menos desta vez ele dormiria naturalmente em vez de ser drogado como antes. Mais tarde naquela noite, Rin tenta contar carneirinhos para dormir, mas continua vendo o rosto de Futo e percebe que não consegue parar de pensar nele. Então ela se convence de que precisa ir vê-lo na sala de tortura.
Ela vai na ponta dos pés pra lá, mas de repente ela esbarra em Mary, que tem a mesma ideia que a dela. Elas mentem uma pra outra, dizendo que simplesmente querem algumas calorias da meia-noite, então decidem ir juntas para a cafeteria. Lá, ambas bebem chá e fingem relaxar, enquanto esperam secretamente que a outra adormeça para poderem escapar. O plano delas se torna mais difícil quando Choka e Nonon aparecem, surpresas ao vê-las. As duas se juntam a elas em sua pequena festa do chá e insistem para que vão dormir logo, mas Rin e Mary rapidamente inventam desculpas para ficar ali. Rin de repente decide mudar de tática, bebendo seu chá mais rápido, transformando-o em uma competição de bebida não planejada, acreditando que pode beber mais que Mary. Então, enquanto todos estão atingindo seus limites e bexigas, Satori entra e as informa que Futo foi transferido para a enfermaria. As garotas perguntam como ele chegou lá e Satori inventa uma história, dizendo que Futo abateu palmas no banho, mas escorregou e ficou com um hematoma onde nenhum homem quer um hematoma. De volta à enfermaria, Futo pergunta se ele foi carregado pelo dormitório feminino enquanto inconsciente e Satori diz que sim. E ela explica a história de acobertamento sobre como ele foi torturado por Rin e Mary, mas depois foi salvo por Warabi e Satori, que acabaram lutando por ele. Futo se preocupa que ninguém acreditaria, mas Satori o assegura que todos aceitaram sem questionar, já que elas são as 5 espadas. Enquanto isso, Sukuyo ficou doente depois de esperar por Futo perto da fonte, onde estava frio, e foi repreendida pela zeladora do dormitório. De volta com Fudo, ele troca para suas roupas danificadas e pergunta a Satori se ela está machucada. Ela diz que ele estourou seu tímpano, mas ignora. Fudo se desculpa por tê-la machucado antes, mas ela descarta a desculpa. No entanto, Satori o informa que já contou a Rin e Mary o que aconteceu e como ele tentou bater palmas com ela e escorregou. Ele percebe que as duas estão atrás da cabeça dele, e justo então, Satori lhe diz que ele tem uma visita. Rin entra claramente irritada com o que ouviu, e Fudo se prepara, pensando que talvez não sobreviva ao que está por vir. No entanto, Rin se curva profundamente e pede desculpas, implorando para que ele a perdoe, e Futo percebe que Satori realmente lhes contou a verdade. De repente, Rin congela ao lado de seu trombone, e ela quer gritar, mas consegue apenas se acalmar. Então, os dois se sentam e Rin se desculpa novamente, desta vez também por ter notado a cicatriz em suas costas que ela viu durante a tortura. Quando ela pergunta sobre eles, ele diz para não se preocupar. Mas a Rin continua se desculpando pelo que fez e implora para que ele a puna, para que ela se sinta melhor. Ele concorda, meio a contragosto, e pede para ela fechar os olhos. Naquele instante, os pensamentos dela disparam, imaginando que sua língua estava prestes a dançar com a dele. Mas então, ele simplesmente remove a máscara dela, dizendo que sempre quis fazer isso. Futo percebe que ela está furiosa, mas decide se conter. Então ele pergunta por que ela usa a máscara. Rin admite o quão embaraçoso é mostrar o rosto e finalmente fala sobre seu passado. Como o pai dela traiu a mãe com uma mulher horrível. E a mãe descarregou sua raiva na Rin, chamando o rosto dela de rosto do diabo, porque ela se parecia com o pai. A partir daí, Rin usou uma máscara perto da mãe, e isso se estendeu por anos, tornando-se parte de quem ela era. Ela pede ao Futo para guardar esse segredo sem saber que o Warabi ouve tudo, descansando ao lado, lutando para não estragar o momento deles. Rin então conta ao Futo o quão feliz ela ficou quando ele elogiou seu rosto, e foi a primeira vez que ela sentiu vontade de tirar a máscara. Ouvindo isso, Futo entrega a máscara a ela e diz que uma vez planejou destruí-la, mas agora quer que ela siga em frente no seu próprio ritmo. Ele então aponta como ela ainda ama a mãe, apesar de tudo, algo que ele nunca conseguiria entender. Ele diz que nunca experimentou o amor de um pai e que cresceu como órfão, onde um espadachim o acolheu e o treinou. Rin se emociona ao ouvir sua história, e Futo diz a ela que está feliz por ter trocado segredos com ela. Nesse momento, Mary invade a enfermaria para se desculpar com Futo e oferece seu corpo para ele, o que Futo rejeita. Ouvindo isso, Mary se pergunta se Rin já o esgotou, e Rin fica furiosa, começando outra briga. Mais tarde naquele dia, Futo retorna ao seu quarto e Masuko o cumprimenta, aliviado por vê-lo bem, mas Futo vai direto para a cama. Masuko tenta conversar, sentindo-se culpado por tê-lo traído, mas Futo ignora, dizendo que sabe que Masuko fez isso pelo bem do dormitório. Masuko sorri e menciona que lavou a fronha de Futo, e quando Futo verifica, ele encontra seus selos e expressa o quão feliz está. Na manhã seguinte, Futo sonha com o passado, onde estava deitado em uma poça do próprio sangue, mal vivo, completamente à mercê de Amu. Ela disse a ele para se render e avisou que era sua última chance. Ele acorda de mau humor, perturbado pelo sonho e sem saber por que ele de repente retorna. Em outro lugar, um estudante descobre que a Imperatriz desapareceu e entra em pânico. Enquanto isso, no banheiro, dois garotos atrevidos cantam alto enquanto aproveitam o banho. Um deles nota algo estranho atrás dele, e quando se vira, vislumbra um movimento rápido, como algo saído de um filme de conjuração.
Uma loira de cabelos longos os espreita brevemente, e os dois se assustam, então gritam e correm para fora do banheiro. Eles descem o corredor e esbarram em Masuko, afirmando sem fôlego que viram um monstro no banheiro. Eles então contam a Futo, que ignora e zomba deles por serem uns covardes, mas eles insistem que estão falando a verdade. Futo responde que qualquer um ficaria assustado só de vê-los tomando banho, e eles se ofendem e perguntam qual é o problema dele. Futo explica que acordou de mau humor e tenta voltar a dormir, mas seu plano falha quando Rin grita de fora do dormitório, ordenando que ele se apresse e vá para a escola com ela. Antes de sair, Masuko entrega a Futo sua permissão, e os garotos atrevidos notam que ele só precisa de mais 2 selos e o elogiam, acreditando que ele terminará logo. Masuko está menos otimista e avisa que o membro final não será fácil de lidar. Na escola, Tsukuyo informa a diretora que a Imperatriz deixou seu quarto. Percebendo que Amu está agora ativa, a diretora agradece a Tsukuyo e imediatamente anuncia que todas as aulas do dia estão canceladas. No telhado, Satori está pulando enquanto olha para a foto picante entre ela e Futo. Fora do dormitório, Futo encontra Rin, que já está brava com o tempo que ele levou para se arrumar. Percebendo que Mary está desaparecida, ele pergunta onde ela está, e Rin explica que Mary está no dormitório feminino porque algo que Choka possuía sumiu, junto com o ursinho de Warabi. No dormitório feminino, Warabi e várias outras garotas procuram o ursinho Domo, mas não encontram nada. As mosqueteiras sugerem fazer uma busca em toda a escola, mas Warabi discorda, temendo que, se Satori for quem encontrar Domo, ela o tratará como um brinquedo e o maltratará. Então ela diz às outras que elas devem procurar por toda a escola e encontrá-lo antes que Satori o faça. Enquanto isso, Mary encontra Futo e Rin e explica que ela está na verdade procurando uma peruca desaparecida que pertence a Choka. Futo e Rin ficam surpresos ao ouvir isso, descobrindo só agora que Choka usa peruca, e Mary implora para que eles ajudem a encontrá-la, explicando que Choka se recusa a sair do dormitório sem ela. De volta ao telhado, Satori se pergunta que tipo de problema ela deveria causar em seguida. Nesse momento, Mizogi aparece dizendo que estava procurando por Satori. Em outro lugar, Nono se aproxima de Tsukuyo para perguntar se ela viu a peruca desaparecida, e Tsukuyo diz que não sabe nada sobre isso. Quando a estudante pergunta como ela já sabia, Tsukuyo responde que ouve tudo. Ela olha para Futo e quer ajudar, mas quando ela volta, Nono já se foi. Em outro lugar, enquanto procurava a peruca, Mary ouve o Warabi falando com as mosqueteiras sobre Domo e incompreende completamente a situação. Ela se convence de que elas roubaram a peruca de Choka para que o Warabi pudesse reivindicá-la para si. Quando Futo e Rin encontram Mary, ela ainda está em espiral, tentando juntar suas suposições selvagens. O Warabi logo aparece e pergunta se alguém viu Futo, o que faz Mary explodir e acusá-la abertamente de roubo. Futo intervém e explica que todos estão, na verdade, procurando por coisas diferentes. No entanto, em vez de se acalmar, o grupo imediatamente começa a discutir sobre qual problema importa mais. Enquanto Futo luta para acalmá-los, ele de repente se lembra dos garotos aterrorizados de antes e começa a ligar os pontos. De volta ao banho, os dois garotos estão tomando banho novamente quando o monstro reaparece. O pânico os domina completamente e eles pegam qualquer coisa ao alcance e começam a jogar. Um deles consegue agarrar a criatura e arremessá-la, e ela cai bem na frente de Futo, Rin e Mary. É quando eles percebem a verdade, que é apenas Domo usando a peruca de Choka, e eles a devolvem imediatamente. Nesse momento, Nono aparece com uma garota baixa ao lado dela, revelada ser Choka sem sua peruca. Choka exige sua peruca de volta, mas Domo já a estragou sem conserto. Rin os incita a esquecer a peruca e ir para a aula, apenas para Nono lembrá-la de que as aulas foram canceladas. Mary então compartilha a notícia do desaparecimento de Amo, e Futo se pergunta em voz alta se esta é a mesma Amo que uma vez o espancou quase até a morte. Eles logo se reúnem com Warabi para devolver Domo, e Warabi fica aliviada que Satori não o encontrou, para que ela possa tratá-lo como um brinquedo. Uma das mosqueteiras aponta algo preocupante sobre a garota mascarada que eles lutaram antes, notando que ela se parece exatamente com a garota que está atualmente falando com Satori. Mizogi tenta expressar suas preocupações com Satori, mas Satori a esbofeteia e friamente diz que seu choramingar a irrita. De repente, Amo aparece e diz a Satori que ela cruzou a linha. Ela levanta uma cópia da fotografia, a rasga e chama Satori de lunática que precisa de punição. Satori apenas encolhe os ombros, completamente inabalável. Abaixo, o Warabi olha pra cima e avista Amu de pé com Satori no telhado. Ela imediatamente monta Kyuubi e grita para todos ficarem longe da área. No telhado, Satori tenta sair, mas Amu se afasta, permitindo que ela passe. Mizogi sente a armadilha e tenta avisá-la, mas é tarde demais. Satori ataca e Amu contra-ataca instantaneamente. Mizogi dispara um dardo, mas não tem efeito. Satori ataca novamente e é dominada, com Mizogi também ferida.
Enquanto Amu se prepara para finalizar Satori, Misogi pula na frente dela e leva o golpe em vez disso. Provando seu sangue, Amu percebe que elas são irmãs. Misogi revela que seu nome original era Satori e que ela já ocupou a posição de topo até que sua irmã tirou tudo dela, incluindo seu nome e aparência. Apesar de tudo, Misogi diz que ainda ama sua irmã antes de desmaiar. As palavras rompem, restaurando a humanidade perdida de Misogi. Ela grita de angústia ao olhar para sua irmã ferida, apenas para Amu derrubá-la e silenciá-la para sempre. Warabi chega segundos tarde demais, Kyuubo ao seu lado. Ela desafia Amu diretamente e Kyuubo se junta à luta. Juntas elas atacam, mas Amu contra-ataca seus movimentos sem esforço, sofrendo pouco dano. Ela zomba de Warabi por acreditar que poderia detê-la. Perto dali, Futo caminha com Masuko e nota Tsukuyu. Vendo sua chance, Futo se prepara para abordá-la para o selo final. Masuko entra em pânico e o avisa que Tsukuyu é a mais perigosa das 5 espadas supremas. Ignorando o aviso, Futo avança com confiança, apenas para Tsukuyu balançar sua lâmina com tal velocidade que ela corta o próprio ar. No momento em que Futo percebe o que aconteceu, Tsukuyu já devolveu sua lâmina à bainha. Suas pernas cedem e ele tropeça para trás, caindo desajeitadamente no chão. Ele nem sequer vê quando ela saca ou embainha sua espada e Tsukuyu diz a ele que ele já morreu. Ela rapidamente o tranquiliza, dizendo que não o cortou de verdade, e como a diretora a encarregou de supervisionar seu caso, ela promete parar sua lâmina mais uma vez. De acordo com suas ordens, Futo tem permissão para 2 golpes, mas ele já ultrapassou muito esse limite. Ela lista suas ofensas, começando pela primeira, onde ele invadiu o dormitório feminino para ver Rin, depois a segunda, quando ele fez isso novamente para alcançar Satori. Mas então, ela diz que o terceiro golpe, que é o ato mais imperdoável, foi ignorá-la enquanto ela o esperava perto da fonte, o que é a razão pela qual sua atitude em relação a ele se tornou tão fria. Futo imediatamente se desculpa, mas Tsukuyu diz que ele esgotou sua paciência. Tentando ganhar tempo, Futo pergunta por que alguém tão jovem está encarregado de julgá-lo em primeiro lugar. Tsukuyu responde sem hesitação, dizendo que há muitas razões, mas a mais importante é simples, que é que ela é muito mais forte que os Hietas, como comparar uma bomba de hidrogênio a um bebê tossindo. Enquanto uma borboleta passa por eles, Tsukuyu a corta limpa ao meio em um piscar de olhos. Futo instantaneamente entende o quão perigosa ela é e solta porque alguém da idade dela machucaria borboletas, já que as garotas geralmente as adoram, ao contrário das mariposas. Tsukuyu responde calmamente que não consegue diferenciar e é quando Futo percebe a verdade, que ela é cega como um morcego. Ela confirma explicando que sua audição aguçada mais do que compensa sua falta de visão. Ela então explica sua técnica de corte em detalhes, a lâmina invisível que é mais rápida do que qualquer olho poderia ver, e Futo admite que mal consegue percebê-la. Notando sua reação, Tsukuyu conclui que eles compartilham o mesmo passado, pois ambos foram alunos da academia de espada do mesmo mestre. No entanto, ela critica sua técnica, chamando-a de desleixada e desfocada, o que a faz concluir que ou seu mestre era horrível ou que ele estava desperdiçando seu potencial. Futo solta uma risada sem graça e diz que pelo menos ela o reconheceu como um colega espadachim. Tsukuyu explica como ela deduziu isso. Sua velocidade de explosão e reflexo estão muito além do normal, prova de que ele foi criado naquele ambiente. No telhado, Warabi olha horrorizada para a ferida profunda em seu corpo causada por Amu. Kyuubo lança outro ataque desesperado, mas Amu defende sem esforço e corta o enorme urso com a mão nua. Warabi grita de agonia e abaixo, Futo ouve seus gritos. As 3 mosqueteiras correm para impedir Amu de finalizar Warabi, mas ela as contra-ataca automaticamente, cravando seus dedos afiados em cada um de seus corpos. Tsukuyu continua falando, mas Futo finalmente a interrompe e pergunta o que está acontecendo. Ela calmamente explica que a Imperatriz entrou em fúria, e Tsukuyu descreve Amu como alguém que nunca se deu bem com ninguém desde o momento em que entrou na academia. No entanto, apesar disso, Amu sempre falou com carinho de Futo, pois ele era seu completo oposto, alguém que conseguia fazer amizade até com seus inimigos, e ele nunca a mencionou em troca. Enquanto Tsukuyu continua divagando, ela de repente percebe que Futo a deixou. Enfurecida, ela se vira no momento em que Futo corre em direção ao telhado. Outro grito ecoa pelo ar enquanto Amu corta os olhos de Warabi. O grito ressoa por toda a escola, atraindo a atenção das 5 espadas e seus acompanhantes. No momento em que Futo alcança o telhado, ele vê as vítimas de Amu espalhadas pelo chão. Seu olhar se fixa em Warabi, que está gravemente ferida. A raiva o consome e ele grita o nome de Amu com puro ódio sanguinário. Ele corre para o lado de Warabi, mas ela diz para ele ajudar os outros em vez disso. Ele a assegura de que os ferimentos deles não são tão graves quanto os dela, e ouvir isso a permite finalmente relaxar. Futo desesperadamente pede ajuda e percebe que a diretora está parada bem atrás dele.
Enquanto isso, Amo sai do prédio da escola e se aproxima de Tsukuyo, notando a fúria em sua postura. Amu pergunta se Tsukuyo está preocupada, mas Tsukuyo responde que nunca foi amiga de nenhuma das vítimas. Amu simplesmente passa por ela, e a avisa para desviar os olhos do que virá a seguir. Os outros se reagrupam, confrontando Amu e exigindo respostas sobre o grito que ouviram. Amu friamente diz a eles que recriará o mesmo grito quando arrancar suas cordas vocais. A diretora avança, chocando Futo, que se pergunta quem ela realmente é. Ela o afasta e examina os ferimentos de Warabi. Após inspecionar o dano, ela conclui que Warabi recuperará a visão após a cirurgia. Futo pergunta como pode ajudar e a diretora aponta para baixo e diz para ele lidar com a causa enquanto ela cuida da situação no telhado. Quando ele olha para baixo, ele vê Rin e Mary o atacarem ao mesmo tempo. Mas Amu facilmente desvia ambos os golpes e contra-ataca com os dedos, cortando-as profundamente. Ela as dispensa como perdas de tempo e diz que já ultrapassaram sua relevância. As garotas feridas, confusas, comparam os pés de Amu a lâminas. Amu tosse e explica que a ignorância delas não tem limites. Ela diz que a forma suprema de Kurei, a mesma que o Bob Esponja usou, é forjar o corpo inteiro em uma única lâmina, que ela chama de Tekamikazuchi. Amo avança em direção a Nono e Choka, que tremem de medo. De repente, Tsukuyo se coloca entre elas e pergunta a Nono se ela as considera amigas. Nono hesita, mas quando percebe Tsukuyo apertando o punho em sua katana, ela rapidamente acena com a cabeça. Ouvindo isso, Tsukuyo sorri e promete protegê-las. Amu sorri em resposta, admitindo que este confronto veio mais cedo do que o esperado. Ela declara que está pronta para descobrir qual é superior, seu Kiridi aperfeiçoado ou a lâmina de Tsukuyo. Com uma expressão presunçosa, Tsukuyo explica sua técnica de contra-ataque automático, descrevendo como ela transforma o corpo em escudo e arma. Então ela pergunta a Amu se sua defesa é capaz de sobreviver a um golpe mais rápido que um raio. Tsukuyo de repente fica séria, e o ar ao redor dela gela enquanto ela abre os olhos. Amu a desafia a atacar, mas em um instante Tsukuyo encurta a distância e executa um saque rápido como um raio, atingindo Amu 3 vezes. Sangue escorre da boca de Amu, mas Tsukuyo também está sangrando, cortesia de seu contra-ataque automático. Amu revela a razão pela qual isso aconteceu, que é que a katana de Tsukuyo quebrou durante o ataque. E se tivesse sido uma lâmina de verdade, ela admite que o resultado poderia ter sido muito diferente. Em vez disso, Tsukuyo está segurando uma espada de imitação barata. Elas reajustam suas posturas, e Tsukuyo admite que não entende por que está agindo tão emocionalmente e culpa Futo por isso. Enquanto ambas se preparam para atacar novamente, Futo de repente avança, empurrando Tsukuyo para o lado enquanto grita o nome de Amu. Amu responde aumentando sua força e ruge o nome dele de volta. Seu grito ecoa por toda a escola, alto o suficiente para que todos saibam imediatamente que algo está terrivelmente errado. Algum tempo atrás, Futo conhece Amo pela primeira vez em sua antiga academia, sem saber que ela é na verdade uma garota. Confundindo-a com um garoto, ele casualmente se aproxima dela e a provoca, dizendo que ela é fofa demais para ser homem. Meio brincando, ele até diz que quer beijá-la. Em vez de ficar brava, Amu ri e assume uma postura de luta, desafiando-o a tentar. Ela diz a ele com confiança que ninguém jamais conseguiu. Em um piscar de olhos, Futo desaparece de seu lado e, antes que ela possa reagir, ele aparece atrás dela e casualmente apoia uma mão em seu ombro. Chocada, Amu o afasta de uma vez. Futo ri e se apresenta, explicando que o que ele usou foi uma técnica secreta que ele ainda está desenvolvendo. Ele corajosamente diz a ela que, se ela continuar agindo hostilmente, ele a dominará completamente em vez de recuar. E Amu aceita seu desafio. É quando ela se apresenta corretamente e o reconhece como amigo. Então eles apertam as mãos e ela o recebe na escola. Algum tempo depois, um estudante pateticamente fraco chamado Kurosaki, a quem Futo havia salvado antes de ser espancado, agradeceu e se ofereceu para mostrar a escola a ele. Antes que ele possa responder, Amu aparece como uma ex-namorada ciumenta e insiste em guiar Futo ela mesma. Vendo o quão assustado Kurosaki parece, Futo gentilmente recusa Amu e escolhe passar um tempo com Kurosaki. Amu fica furiosa porque Futo a rejeita em favor de alguém que ela considera inútil. Então ela derruba Kurosaki com um único golpe. Ela então avisa Futo para se associar apenas com aqueles que ela considera dignos, declarando que só ela decide tais coisas. Enfurecido, Futo a ataca e a memória se funde com o presente enquanto ele avança e atinge Amu no rosto. Ela imediatamente ativa seu contra-ataque automático e crava os dedos no abdômen dele, jogando-o para trás. Para o choque de todos, Futo se levanta ileso e revela uma revista grossa presa sob seu uniforme, da mesma forma que ele se defendeu contra Mary, pois tem sido seu método de proteção desde a primeira batalha deles. Ele xinga alto e acusa Amu de fingir não o reconhecer, e ela nega, afirmando friamente que não é a pessoa que ele pensa que ela é. Com a luta pausada, Tsukuyo questiona Futo, perguntando por que ele arriscaria ser cortado ao intervir.
Quando ela ouve sua resposta mal explicada, ela pergunta diretamente se ele ajudou Amu porque eles eram amigos. Futo diz que eles nunca foram amigos para começar e que ele não quer ser. Ele explica que amizade não é algo que as pessoas pedem permissão e que acontece naturalmente sem força. Virando-se para Amu, ele acrescenta que às vezes as pessoas querem ser amigas, mas as coisas simplesmente não funcionam dessa forma, o que ele chama de um doloroso erro de cálculo. Quando Amu exige saber o porquê, ele diz a ela que ela deveria abrir os olhos como Tsukuyo e realmente olhar ao seu redor. Respirando fundo, Futo grita que a odeia, admitindo que não consegue entender sua violência e não consegue aceitar o modo como ela vive. A rejeição atinge Amu mais forte do que qualquer lâmina, e ela diz a ele friamente que ele está prestes a ver Deus. Futo a encara, perguntando-se se ele pode realmente derrotá-la. Ele larga a revista e admite que a única coisa que lhe resta é sua bala mágica, e se ele perder, as outras garotas sofrerão por isso. Rin percebe o medo e a confiança vacilante dele, e lá no fundo ela quer encorajá-lo, mas não encontra as palavras certas. Então ela se lembra de como ele a encorajou uma vez, quando ela lutou contra o Warabi. Olhando bem para Amu, ela nota os ferimentos que Tsukuyo deixou. E ela se recorda de como, no início, Amu os alertou para terem cautela com as técnicas de Futo. Juntas, Mary e Rin gritam para Futo não perder a fé e que sua bala mágica vai funcionar. Ouvindo isso, Tsukuyo finalmente compreende o que a amizade realmente significa. Fudo assume uma postura de espada e Tsukuyo a analisa rapidamente, declarando-a o estilo mais eficaz para usar contra a Imperatriz. Fudo jura disparar a bala mágica com a outra mão também, e quando o imóvel vai ameaçar os outros, ele avança e os dois trocam golpes num confronto feroz. Usando seu trabalho de pés, Fudo desliza por trás de Imo, mas ela crava o cotovelo no estômago dele e o avisa que o mesmo truque não funcionará duas vezes. Enquanto tenta outro golpe, ela percebe que ele tirou o casaco. Ele avança de novo, mas ela joga o casaco no rosto dele, cegando-o. Ele pragueja baixinho, sabendo que foi superado. Mas Tsukuyo avisa a tempo sobre um chute aéreo, e ele recua. Ela critica sua hesitação, dizendo que o medo dele está nublando seu julgamento e o está impedindo. Ela também revela que Emo já expôs sua própria fraqueza durante a batalha. Ela é fraca para um bom e velho fanservice. Ouvindo isso, Futo sorri e comenta que Tsukuyo deve querer ele morto. Ela responde calmamente que quando essa hora chegar, ela mesma será quem fará isso. A confiança de Futo aumenta à medida que as memórias de seus dias alegres na academia retornam. Seguindo o conselho de Tsukuyo, ele tira a gravata e a camisa como Grateful Buster, declarando que vai derrotar Amo para vingar todos que ela feriu. Observando-o, Amu se pergunta por que ele escolheu o lado deles em vez do dela, e a constatação dói mais do que ela pode suportar. Para enterrar suas emoções dolorosas, ela se convence de que há apenas uma solução: derrotar Fudo de uma vez por todas. Ela diz às suas partes mais profundas que, se ela não puder tê-lo, então ninguém mais o terá. E em algum lugar em seu coração, ela sabe que, se as coisas tivessem sido diferentes, ela poderia ter deixado o orgulho de lado e confessado seus sentimentos. Mas agora já é tarde demais. Emma se lembra de semanas atrás, quando viu Rin e Mary brigando por Fudo, e seu coração se aperta de dor. Ela não consegue esquecer o quão impotente se sentiu durante o primeiro confronto real, quando foi tão ferida que nem pôde terminar a luta. Ela desejou que ele a tivesse escolhido, que tivesse vindo pro lado dela, mas sabe que Futo não é alguém que se submete facilmente, ao contrário dela. Então, por causa disso, ela decide que vai acabar com o sofrimento dele de uma vez por todas. Amu, então, ordena que Futo a ataque como um animal ferido à beira da morte, e ele responde que é exatamente o que ele quer. Ele avança com uma velocidade incrível, e Tsukuyo admite que Futo é, de fato, um colega estudante da Academia de Espadas. No entanto, ela observa que sua técnica ainda é falha, e é por isso que ele não consegue apagar completamente sua presença. Fudo aparece bem na frente de Amo e ela o ataca com um corte, mas ele pressiona a palma da mão contra o peito dela e dispara sua bala mágica. O impacto a joga longe, num canteiro de flores próximo, e a sensação traz de volta memórias da batalha deles na antiga escola. Naquela época, Emu se levantou imediatamente após levar o golpe. Enquanto Fido desabava de exaustão, ela ergueu a mão para finalizá-lo, mas hesitou no último momento. Mesmo agora, ela não entende completamente o sentimento estranho que a impediu naquele dia. Todos que assistem ficam chocados que Amu consegue suportar o ataque e continuar lutando. Ela desafia Futo a atingi-la com tudo o que tem, e ele concorda, acrescentando que não assumirá a responsabilidade depois. Eles avançam um contra o outro e trocam golpes brutais, abandonando a técnica e lutando com força bruta. Em outro lugar, a diretora contata alguém distante e relata que Fudo e Inwoo estão perturbando a paz da academia. A mulher do outro lado se sente aliviada por Tsukio não estar envolvida e se pergunta se deveria intervir. Ela concorda que a punição é necessária, lembrando à diretora que o dever principal de um estudante é estudar. No campo de batalha, Tsukio observa enquanto ambos os lutadores desistem completamente da defesa, golpeando um ao outro repetidamente. Apesar da dor que sentem, Tsukio percebe que eles estão sorrindo.
Ela se pergunta se é assim que a amizade realmente se parece. Enquanto isso, Amu se sente estranhamente feliz ao absorver cada golpe de Fudou, desejando mais de seus ataques como um gordinho deseja donuts. Em seu coração, ela quer ser a única por quem ele luta e em quem ele pensa. Após desferir um poderoso uppercut, Fudo quase desaba, mas Rin grita para ele vencer. Ele se força a levantar novamente e dispara outra bala mágica. Amu ativa seu contra-ataque automático, cortando-o profundamente, mas, quando ele começa a cair, Amu o apoia para evitar que caia e coloca a mão dele em seu peito como um gesto romântico, pedindo-lhe para dar tudo de si. Naquele exato momento, Amu finalmente entende que está profundamente apaixonada por ele. Ela aceita que amar alguém significa aceitar a perda e pede que ele lute sem se conter, dizendo que o ama tanto que quer tirar a vida dele. No entanto, Futu diz a ela que não sente o mesmo, e a Emo desaba e perde a consciência de desgosto. Todos assistiram e se maravilharam com a vitória dele. Mas Tsukuyu imediatamente saca sua lâmina e a aponta para Futou, perguntando se agora é a vez deles lutarem. Ela o repreende como uma professora irritada, criticando seu estilo de luta imprudente, e então declara que o supervisionará pessoalmente de agora em diante. Fudou fica confuso, lembrando que ela havia mencionado punição antes, e Tsukio explica que ele fugiu mais cedo, antes de ouvir o resto da explicação dela. Ela acrescenta que sua supervisão, na verdade, o beneficiará, já que ela planeja carimbar sua ficha de permissão. Todos ali que conhecem Fudou esperam plenamente que ele recuse a oferta dela, mesmo sabendo que é um ótimo negócio. Mas, mesmo com uma lâmina no pescoço, Futa rejeita a oferta dela. Antes que algo escalasse, os seguidores de Satori avançam, com a intenção de finalizar Emil. Mas nesse momento, a diretora chega e os desarma sem esforço. Ela ordena que todos, exceto Fudou, saiam, então aponta para ele e anuncia sua expulsão. Mais tarde naquele dia, Masuko fica chocado ao ouvir a notícia, mas o que o choca ainda mais é a calma com que Fudou a aceita. Segurando sua ficha de permissão, Fudou comenta que pelo menos Rin não o repreenderá mais. Masuko lembra de tudo o que ele suportou para coletar todos aqueles carimbos e o deixa sozinho para pensar. Dias depois, o Arabi recebe uma foto de Kyobo, totalmente recuperado e sorrindo. Enquanto ela conversa com os mosqueteiros, Futa chega para vê-la. Ele explica que foi expulso e ela tenta impedi-lo de ir embora, mas seus ferimentos a impedem de ficar de pé. Futo aproveita o momento para desejar-lhe sorte e se afasta em silêncio. Ao mesmo tempo, Satori acorda em seu quarto bem quando Futo chega, e ela pergunta se pode olhá-lo uma última vez. Para esconder sua tristeza, ela faz uma expressão assustadora e exagerada, mas Fudo brinca que já viu coisa pior, fazendo os dois rirem. Quando ela pede outro duelo no banheiro, ele recusa educadamente e se despede. Ao sair, ele encontra Mizogi, que está nervosa por estar ali para sua irmã. Quando Mizogi tenta falar com Satori, ela tem dificuldade em como chamá-la. Mas Satori diz a ela que pode chamá-la do que quiser, explicando que já parou de fingir ser outra pessoa. Enquanto isso, Rin e Mary se encontram com a diretora, tentando desesperadamente convencê-la a reverter a expulsão. Elas argumentam que Futa foi a pessoa que parou o reinado de terror de Amo e protegeu a academia, mas a diretora permanece firme e lhes diz que a decisão é final. Mais tarde, Futo encontra Tsukuyu perto da fonte da academia, e ela pergunta se ele pensou na oferta dela. Ele a lembra que não é mais estudante, mas ela revela que Amu já partiu para o aeroporto. Futo imediatamente começa a correr, só parando quando Sugeo pergunta se ele coletou todos os carimbos. Ele responde que isso não importa mais, mas ela o lembra que, até ser oficialmente expulso, ele ainda é um estudante. Mas então, ela o incita a ir atrás de Amu, dizendo que ela o apoiará como sua nova professora. Futou corre para o aeroporto e alcança Amu, que finge ser durona, perguntando por que ele veio, já que ela claramente não o estava esperando. Futou mostra a ela sua ficha de permissão totalmente carimbada, dizendo que agora é aluno de Tsukuyu, e brincando, oferece a Amu para fugir com ele. Amu diz a ele que fará o que quiser, e que ele deveria fazer o mesmo. Ouvindo isso, ele sabe que ela vai partir e pergunta se ela quer dizer algo antes de ir. Vendo sua chance, Amu avança, o beija, o empurra e declara que ele pertence a ela. Confuso, Futa pergunta a ela quando ele passou a pertencer a ela, e ela responde que o coração dela sempre foi dele desde o momento em que se conheceram anos atrás. Depois, Futa retorna à academia e encontra Rin, que finge que não se arrumou só pra vê-lo. Ela pergunta se a conversa dele com Amu valeu a pena e o lembra que Amu quase tirou a vida dele. Fudou guarda o beijo pra si e diz que eles provavelmente não se encontrarão novamente por causa da expulsão. No entanto, ele finalmente entende os sentimentos dela e não sente arrependimento ao ver Emma partir. Futo então pergunta sobre sua expulsão, mas antes que Rin responda, Mary aparece e chama Rin de traidora por chegar até ele primeiro. Ela então entrega a notícia surpreendente de que a diretora estava brincando sobre a expulsão e Futo ainda está matriculado. Mas há uma pegadinha, de agora em diante, Rin e Mary estão oficialmente designadas como suas vigilantes.
No caminho de volta, Rinus para e saca sua espada, lembrando Futo das regras que ela estabeleceu para ele no primeiro dia de aula. Assim como antes, ele recusa as condições dela e lhes diz para encontrá-lo na escola, mas desta vez, eles o deixam liderar sem tentar cortar o barato dele. Quando Futo chega, ele encontra todos esperando para recebê-lo de volta. Vendo isso, Futo sorri, percebendo que finalmente encontrou um lugar onde realmente pertence, e ele chama a academia de seu belo lar. Se você assistiu a este resumo de anime até o final, comente abaixo Fudou e as 5 vilãs. E se você adora resumos de anime como este, assista a este vídeo.